Olá pessoal, eu sou o aluno Eli Matheus de Souza Lopes, sou aluno do 5º período do curso de Agronomia e sou orientado pelo professor Leonardo Ângelo de Aquino. Nesta ocasião, venho apresentar o trabalho referente à conclusão da minha Bolsa de Iniciação Científica, cujo título é Fenologia e Crescimento de Frutos do Abacateiro Hass em função da soma térmica. O abacateiro é uma cultura perene originária da América Central, mais precisamente do México, e vem tomando lugar nos cultivos no Brasil ao longo do tempo. A variedade em questão, variedade Hass, ainda é pouco consumida no país, sendo que a sua maior aptidão hoje na produção agrícola brasileira é para a exportação, pois devido aos seus ricos teores em lipídios e ácidos graxos, é muito utilizada na indústria de cosméticos e até para medicamentos. Este trabalho objetivou avaliar os crescimentos fenológicos, como o próprio título determina, em função da soma térmica, ou seja, na literatura ao longo dos anos, vários trabalhos com a cultura do abacate, com a variedade Hass, foram descritos, porém nunca foi relacionado esse avanço, essa variedade fenológica, o avanço dos estados fenológicos, a gente vai citar mais para frente, comparando com a soma térmica em graus dias, ou seja, nunca foi descrito, não foi encontrado na literatura dessa forma. Então, nosso trabalho ele objetivou pegar essas duas variáveis que são muito importantes, que são de suma importância para o desenvolvimento da cultura e analisar elas para a gente poder relacionar e mais à frente a gente vai trazer melhor o resultado que a gente obteve. Esse foi o objetivo do nosso trabalho, fazer algo diferente, fazer uma relação que ainda ninguém tinha feito, de uma forma que a gente pudesse estar agregando para os tratos culturais que devem ser feitos na cultura com base nos seus estágios fenológicos. Conhecendo bem os estágios fenológicos do abacateiro, conhecendo a soma térmica em graus dias que é necessária para a cultura chegar até aquele estágio, a gente pode saber o momento certo de entrar com a interferência de tratos culturais, como adubação, poda, manejo em geral, para estar contribuindo para um bom desenvolvimento da cultura. O nosso experimento ele foi conduzido na fazenda do Grupo Tissub, no município de Rio Paranaíba. Ele foi instalado em agosto de 2018 e julho de 2019. Foi o término desse trabalho. Na localidade, a altitude está em torno entre 900 metros a 1.200 metros. E a gente vai trazer agora a descrição da figura com os dados, né, de temperatura média e precipitação. Como vocês podem ver, a temperatura média variou em torno de 20 graus e o mês em que houve maior precipitação foi então o mês de novembro, chegando a 400 milímetros, com umidade relativa do ar em torno de 80%. Ou seja, na região teve uma pluviosidade muito boa, lembrando que os outros meses também teve bastante precipitação, bastante chuva, e lembrando que está dentro das condições ideais, tanto de temperatura como de precipitação para o cultivo do abacateiro. Essa fórmula a seguir representada representa o número, a variável de graus dias, né, que é a determinação do nosso trabalho. Essa fórmula ela usa a temperatura base da cultura de acordo com o Plaroran, que está na literatura, descrita em 1970. Ele determinou a temperatura base para a cultura do abacateiro em torno de 10 graus. Ou seja, essa forma ela relaciona a temperatura máxima no dia com temperatura mínima, né? Divide por 2, torna-se aí uma média, e relaciona também com a temperatura base da cultura em função do dia, e aí a gente vai ter a soma térmica para aquele dia, o quanto a planta precisou, o quanto a cultura precisou naquele dia em graus, né, ou seja, em energia térmica, para poder avançar mais um dia no seu estágio fenológico. E a soma total, que é a temperatura acumulada, ou a soma térmica em graus dias de um estágio fenológico, ou trazendo como todo o desenvolvimento da cultura, ela é descrita com a soma acumulada desses dias, ou seja, qual foi o desenvolvimento do nosso trabalho. A gente avaliou, né, a gente escolheu 20 plantas
para estar fazendo o nosso trabalho. Nessas 20 plantas foram marcados 40 frutos por planta e a gente marcou esses frutos e foi acompanhando eles ao longo do estágio de desenvolvimento, desde o estágio 710 até o estágio 719, sendo que o 710 é na fecundação do ovário e o 719 é quando o fruto está 90% do seu tamanho ideal. Como vocês podem ver, os estágios fenológicos eles vão variando e vão evoluindo ao longo do tempo, e mais para frente a gente vai mostrar qual a relação, qual a temperatura térmica em graus-dias, quantos graus-dias são necessários para a planta avançar do estágio, por exemplo, do estágio 710 ao 711 é necessário apenas um dia porque é necessário só 10 graus-dias, e assim por diante a gente vai estar descrevendo melhor mais para frente. Ou seja, como resultado, a gente obteve, está aqui descrito todas essas relações, né, do avanço fenológico relacionado com os dias necessários e relacionado com os graus-dias. Vocês podem ver aqui que a época em que a planta precisou, ou seja, a planta teve necessidade de um maior acúmulo térmico em graus-dias, foi no estágio 716, pois nesse estágio há um maior incremento de massa seca e fresca dos frutos, ou seja, quando o fruto está ganhando a sua formação, então a planta necessitou de uma maior temperatura, a planta necessitou de um calor maior. Como já foi citado, é uma planta originária da América Central, ou seja, é uma planta que ela desenvolve mais em países tropicais, ela vai desenvolver mais onde há maior temperatura, ela vai desenvolver de um estágio fenológico para o outro mais rápido e vai chegar lá no estágio 719, que é o que a gente citou, que é quando o fruto tem cerca de 90% do seu tamanho ideal, mais rápido. Em uma região que seja do nosso país, ou que seja um país, né, com um clima mais frio, com um clima mais ameno, mais temperado, essa planta ela vai ter o desenvolvimento menor. E esse é realmente o foco do nosso trabalho. A gente quis descobrir, qual que é a necessidade térmica em graus-dias para me chegar do estágio 710, que é na fecundação do ovário, até o estágio 719, que é quando ela tem 90% do seu tamanho ideal. De quantos graus que eu preciso? Sabendo disso, eu posso chegar, não é assim? Sabendo disso, eu posso chegar e falar, olha, eu preciso de X graus térmicos em dia. Eu tenho isso nessa região? Se eu não tenho, quer dizer, eu não vou ter um desenvolvimento ideal da cultura, talvez nem vou conseguir produzir a cultura, se for muito drástico essa diferença. Não, eu tenho isso, eu vou conseguir ela no tempo ideal. Eu tenho além desses graus, eu vou conseguir mais rápido, porém, se vai aumentando demais essa curva, pode haver problemas quanto ao excesso de temperatura também. O nosso trabalho também avaliou, né, o diâmetro longitudinal, diâmetro transversal, massa fresca, massa seca e porcentagem de massa seca. Ou seja, como vocês podem ver, esse é o gráfico de diâmetro longitudinal, onde ele, né, vai crescendo de acordo com o passar dos dias das fases fenológicas. Esse é o gráfico de diâmetro transversal. Esse é o gráfico de massa fresca. Esse é o gráfico de massa seca. E essa é a porcentagem de massa seca. Esse é um dado muito importante, porque esse é um dado onde nos cultivos do abacateiro ele é utilizado para determinar a época de colheita, certo? Então, ou seja, ele determina a época de colheita. Geralmente a colheita dos frutos são de 20 a 25% de massa seca. Chegou nesse período de 20 a 25% de massa seca por fruto, está na época de realizar a colheita. Então, finalizando, como vocês podem ver, está descrito no gráfico, e chegando à conclusão, chegando ao que a gente procurou nesse trabalho, a planta demandou para ir do estágio 710 ao estágio 719, 3.170,5 graus dias. Essa é a quantidade de energia térmica necessária para a produção do abacateiro Hass. Esse foi o nosso objetivo. Muito obrigado e até a próxima.